Fala galerinha do sétimo ano, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é o professor Alex, do Viajando pela Geografia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um resumo aí, né? Sobre um recorte das regiões Norte e Nordeste, né? Mas visando um resumo para a prova de vocês. Então, os aspectos mais importantes. Iremos começar então pela região norte, né? Ela é composta por 9 estados. Essa região está destacada aí no mapa em verde. Depois vocês podem olhar os estados tudo certinho, tá? Eu não vou me delongar muito nesse vídeo de hoje, porque como eu falei, é mais a título de revisão e para o vídeo não ficar muito comprido, para não subir, não demorar para subir para vocês, beleza? Ok. Pessoal, a formação do território do Nordeste ela vai passar muito pelo tipo de colonização, né, que foi exercida. Então, quando a gente fala sobre a colonização do Brasil, a base da colonização do Brasil é uma colonização de extrativismo. Isso daí acredito que vocês já saibam. Quando a gente fala sobre a região norte, perdão, a gente vai perceber que esses fatores de extrativismo, eles são muito mais acentuados ali na região norte. Por quê? Porque a região norte, ela vai ter uma biodiversidade muito grande na sua fauna, na sua flora e também no substrato do seu solo. O solo da região norte é extremamente rico em minerais. E essa grande biodiversidade que existe ali na região norte, ela vai ser um chamariz, vai ser uma atração para os colonizadores que estavam visando o lucro extremo, tá certo? Então, quando a gente fala sobre a região norte, basta a gente caracterizar esse grande extrativismo, né? Então, nunca foi visado o desenvolvimento dessa região pelos nossos colonizadores, e única e basicamente o extrativismo das riquezas minerais e naturais ali da nossa região norte, tá certo? Com o passar dos anos, nós vamos ver que alguns incentivos governamentais foram implantados, foram desenvolvidos para que nós conseguíssemos desenvolver a região norte. Então, o desenvolvimento econômico, social, sociocultural da região norte, ela demorou para acontecer, ainda está, né, num processo para que isso daí possa acontecer. Então, por exemplo, a Transamazônica ainda não foi concluída, né, embora tenha sido pauta de várias eleições durante muitos e muitos anos, teve início lá na era militar, né, ainda não foi concretizado esse aspecto. Uma coisa que nós podemos observar é que dentro desses incentivos econômicos, para que tenha o desenvolvimento da região norte, o setor agropecuário ele se manteve como um grande propulsor dessa movimentação, atraindo migrantes de várias regiões do país. E mais uma vez eu falo para vocês, tem uma diferença entre migrantes e imigrantes, tá? Migrantes são aquelas pessoas que se movem dentro do seu próprio território. Imigrantes é que saem do seu território e vão para outro território. Então saem do Brasil e vão para a Europa, entenderam? Então tá saindo do seu território. Entretanto, pessoal, essa atividade agrícola ou agropecuária, né, que acontece ali na região norte, ela vai trazer também uma série de prejuízos. Por quê? Porque a gente vai ter que entender que ali vai ter muitos grileiros, poceiros, e esses grileiros e poceiros, pessoal, eles estão também voltados para o extrativismo da terra. De que forma? Então, nós temos ali na Amazônia árvores que são próprias dali e muito caras a madeira dela. Por quê? Nós chamamos elas de madeira de lei. Né? O que que é a madeira de lei? São madeiras que normalmente elas estão em risco de extinção. Ou são madeiras de árvores que são raras, né? Então, isso daí faz dessa madeira ser uma madeira muito cara. Então, o que que esses poceiros, esses grileiros, eles fazem? Eles cortam as árvores, plantam pastagem no lugar e dão para o gado, né? E colocam o gado ali para poder se alimentar dessa pastagem. E aí depois isso daí acaba se tornando também local para plantio, né? Grandes fazendas para plantio.
Então a gente consegue observar ali na região norte que essa atividade agropecuária ela vem tomando uma proporção muito grande e significativa. E aos poucos ela vai tomando o lugar da floresta. Então olha aqui o que eu grifei para vocês. Sobre a atividade agropecuária da região norte do Brasil, podemos afirmar que aos poucos a floresta está perdendo espaço para a grande lavoura comercial e para o gado. Ou seja, a agropecuária está tomando conta da nossa floresta. Lembrando que a nossa floresta está sendo cortada para que as madeiras sejam vendidas, por conta que ali tem árvores que estão em risco de extinção e por essa escassez dessas árvores no mercado, pela madeira, né, dessas árvores no mercado, essa, essa madeira ela ganha um valor, né? Ela ganha um poder aquisitivo muito grande sobre ela. Ainda falando sobre extrativismo, pessoal, da região norte, nós precisamos entender que não é só a questão da madeira, da floresta, da biodiversidade, na fauna, né, e na flora. Nós também temos ali uma riqueza enorme no substrato do nosso solo. Então nós temos ali grandes reservas de ferro, bauxita, ouro, urânio. Isso tudo vai fazer com que os mineradores, as mineradoras, elas também extraiam bastante coisa daquele solo. Então vejam, mais uma vez a gente está falando do extrativismo puro e não do desenvolvimento, tá, da região. E para que esse desenvolvimento ele comece a surtir um efeito, o governo então ele teve que começar a partir para vários incentivos fiscais e econômicos para que as empresas elas fossem até a região norte e permanecessem por lá. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre extrativismo, as empresas elas vão, extraem o que elas querem, quando o solo está degradado, danificado, eles saem dali e vão montar a empresa deles em outro lugar. Quando há um incentivo fiscal para isso, começa empresas que não só são empresas de extração, mas também empresas como empresas automobilísticas, empresas de fabricação de tecido, enfim, empresas de diversos nichos diferentes, tá? Então, para contextualizar isso aí que a gente está falando, vamos ler aqui esse slide, tá? A Amazônia apresenta uma gigantesca reserva de recursos naturais. Sua biodiversidade e seu subsolo possuem preciosos recursos que despertam interesse de grandes corporações nacionais e internacionais. Pessoal, vocês que me conhecem pessoalmente, né, eu tô sem meu óculos, eu perdi meu óculos, então de vez em quando eu vou dar uma engasgadinha ali, porque eu tô com um pouco de dificuldade de leitura, tá bom? As atividades extrativistas da região norte apresentam uma grande variedade de minerais, destacando-se o ferro, a bauxita, o ouro, o urânio. Grande parte desses minerais são destinados à exportação. Então vejam, empresas que estão minerando ali, que estão fazendo essa extração, nem mesmo fica aqui no Brasil. A maioria das empresas são empresas internacionais, empresas com base fora do Brasil, e a maior parte desses minerais, desse minério que é extraído dali, também é enviado para fora do Brasil, assim como a madeira, tá certo? Para que isso daí seja minimizado, pessoal, esse extrativismo demasiado, claro, a gente está falando de um extrativismo que ele também vai gerar várias contraversões aí, né? O que que é uma contraversão, professor? Então, são vários grupos, empresas clandestinas, os poceiros, os grileiros, vizinhos nossos que entram ali pelas fronteiras e acabam usurpando das riquezas da nossa região Nordeste, tá? Da nossa região Norte, perdão. Para que isso aí seja minimizado, em 1985, o governo então instituiu um projeto denominado de Projeto Calha Norte. O que que esse projeto ele visava? Ele visava proteger principalmente as fronteiras ali da Amazônia, como eu acabei de falar. Os nossos países vizinhos, eles também entram ali pelas fronteiras e acabam usurpando daquilo que é nosso. Então vejam, ah,
o primeiro passo para o desenvolvimento da região norte seria proteger as nossas fronteiras, proteger as nossas reservas, proteger as nossas florestas e as nossas riquezas naturais, tá? E aí tem uma série de problemas que aconteceram dentro desse projeto Calha Norte que a gente pode abordar numa outra aula, se vocês assim quiserem, comentarem aí no vídeo. Mas fato importante do projeto Calha Norte, ele foi um projeto que ele foi instituído para proteger a nossa região, para aí sim, com outros projetos, nós conseguíssemos desenvolver a região norte, tá? Então, para contextualizar isso aí, eu vou ler esse slide aqui com vocês. O projeto surgiu em 1985. O intuito é a melhorar a defesa das nossas fronteiras amazônicas, promover a ocupação e o desenvolvimento sustentável e ordenado da região. Por que sustentável? Se a gente desmata menos, tem menos queimadas, menos extrativismo nessa região, automaticamente o solo, o ciclo da vida vai se manter sustentável ali, certo? Outro projeto que foi criado, pessoal, foi a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um projeto que está atrelado aí basicamente à Amazônia Legal, tá? O que que é isso daí, pessoal? Amazônia Legal, Zona Franca de Manaus. A Amazônia Legal, pessoal, não está aqui no slide, mas eu vou dar um spoiler aí para vocês. A Amazônia Legal, ela foi uma subdivisão, né, ou uma regionalização do norte do nosso país, onde não levaram em consideração ah, unicamente as características geográficas do lugar, mas levaram em consideração principalmente o setor econômico, o setor de desenvolvimento dessa região, tá? É claro, algumas características naturais também foram levadas em consideração, mas essa regionalização, ela visou, ela tinha uma visão de desenvolvimento da região norte, tá? Para que isso aí acontecesse, o governo ele instituiu a Zona Franca de Manaus. Ou seja, lá em Manaus, eles começaram a dar incentivos fiscais, ou seja, abatimento dos impostos das empresas que fossem para lá e fixassem residência, se a gente pode assim dizer, né? Que fixassem as suas empresas na região norte, ou seja, na região de Manaus ali. Então o objetivo era trazer grandes indústrias, grandes empresas para que isso daí pudesse acontecer. Lembrando, as pessoas elas sempre vão buscar um local onde oferece boa qualidade de vida para eles. E boa qualidade de vida está atrelado a emprego, a economia. Então, se a região norte conseguir, e através desses projetos ele conseguiu, de alguma forma, oferecer emprego para a população, dignidade para a população deixava de migrar para outros territórios e, acima de tudo, trazia migração para essa região. E ainda assim tinha também a migração de grandes indústrias, grandes empresas, tá? Então, a Zona Franca de Manaus ela surgiu em 1967, durante o regime militar, por meio do decreto 288/67. A finalidade inicial desse projeto era estabelecer incentivos fiscais por 30 anos para para criar polos industriais, comerciais e agropecuários, tá? Na região amazônica. Com o passar dos anos, o prazo para esses incentivos fiscais foi aumentado ou ampliado, né? E atualmente eles se estendem até 2073, me perdoa. A criação no período militar, pessoal, o principal objetivo era a instalação de grandes núcleos industriais. Então, o resumo desse slide aqui, o resumo da Zona Franca de Manaus é esse. Foi uma criação no período militar e o principal objetivo era a instalação de grandes núcleos industriais na região. Então, esse é o foco da Zona Franca de Manaus, beleza? Falando sobre a região Nordeste, pessoal, e aqui, como eu falei para vocês, sobre a região Norte, tem muito mais coisa legal que nós poderíamos falar, mas para o vídeo ficar curto e a título de revisão de prova para vocês, né? Então,
eu fiz um grande resumo aqui do que vai cair na prova de vocês. Então nós já vamos pular para a região Nordeste. A região Nordeste, pessoal, ela também é uma região muito importante para a gente, com uma diversidade cultural e étnica muito grande por conta da sua colonização. Só que ela também enfrentou alguns problemas econômicos, assim como todo o Brasil. E eu costumo falar nas minhas aulas que o Brasil ele sempre viveu de ciclos econômicos, né? E a região Nordeste, ela não fugiu disso daí, ela também viveu de ciclos econômicos. Entretanto, o seu processo de povoamento, de ocupação desse território, ele vai, ele vai passar por esse processo desses ciclos econômicos, então vai se evidenciar um pouquinho mais, tá? Então a gente vai observar ali que nas primeiras décadas do século XVI, nós não tivemos uma ocupação propriamente dita daquele solo. Por quê? Porque também a, a visão dos portugueses ali era uma visão de extrativismo, né? Eles estavam buscando ali a extração do pau-brasil. Mas o foco principal da economia de Portugal, ele não estava aqui no pau-brasil. Embora ele viesse aqui e fizesse essa extração do pau-brasil em grande escala, ainda assim a sua economia principal, a base de sua economia, estava voltado para as especiarias ali da Índia, tá? Então o comércio com a Índia, essas especiarias que eram relacionadas aí com a Índia, era muito mais importante para os portugueses do que o pau-brasil. Entretanto, lá para 1530 aproximadamente, esse cenário ele vai mudar. Por quê? Porque foi instituída então a nossa divisão do território pelos portugueses. Foi dividido em capitanias hereditárias, como se fossem estados, tá pessoal? Capitanias hereditárias, eu acredito que vocês já tenham visto aí na aula de história, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre capitanias hereditárias, eu também sou professor de história, eu posso gravar um vídeo para vocês falando sobre isso daí. E essas capitanias hereditárias, pessoal, elas conseguiram encontrar um novo ciclo de desenvolvimento, que é a monocultura da cana-de-açúcar. Foi instituída essa monocultura lá em Pernambuco. Então, a ocupação do solo, a ocupação do território do Nordeste, ela se tornou muito mais evidente nesse período das capitanias hereditárias, no período da monocultura da cana-de-açúcar. Então é comum a gente ver falar hoje bastante sobre essa monocultura da cana-de-açúcar, tá? Ela está atrelada também ao tipo de regionalização que foi feita ali nesse espaço geográfico, que eram chamados de capitanias hereditárias, beleza? A região Nordeste, pessoal, ela representa aproximadamente 15% de todo o território nacional. Ela tem também, pessoal, uma grande representatividade do nosso PIB. Tá? Tamanha é a força econômica deles. Então veja aqui, ó, a área de povoamento mais antigo e a área de povoamento mais antigo e atualmente é a segunda maior população do país em PIB, tá? O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, beleza? Tem uma área de aproximadamente 1.542.271 km², o que representa 15% do território brasileiro. Essa região, pessoal, é diferente da região norte, que ela sobrevive do extrativismo, ela está passando por um novo ciclo econômico, é o ciclo do turismo, por isso que eu destaquei uma linhazinha ali como turismo. E isso daí, pessoal, está diretamente relacionado com o clima do Nordeste. Então vejam que legal, o clima do Nordeste, por propiciar aproximadamente 300 dias de sol por ano, junto com as suas belezas naturais, com as suas praias exuberantes, com toda aquela questão natural ali da região Nordeste, vai atrair muito turista. Então, é uma região que ela vive basicamente do turismo. Existem outras fontes econômicas? Claro que existe. Mas a maior parte, a maior fatia do seu PIB advém do turismo, beleza? Para que isso daí possa acontecer, pessoal, imagina vocês se a região de vocês começasse a receber um monte de turista por ano. A infraestrutura do transporte de vocês acham que seria capaz de receber tudo isso de turismo? Talvez não, né, pessoal? Então,
Quando a gente fala sobre a região Nordeste, a gente vai ver que teve um salto no desenvolvimento do transporte na região Nordeste. E aqui nós podemos destacar o setor aéreo. A região Nordeste, pessoal, apresenta os fretes mais caros de táxi aéreo, que são os aviões, né? Por quê? Porque tem muita procura para viagem para aquela região. Então, quando há muita procura, o preço ele é mais alto, né? Então, ele apresenta ali um preço de mercado para as passagens de táxi aéreo muito grande para lá. E ele vai destacar também, pessoal, o aeroporto de Guararapes, em Recife, que é um aeroporto que recebe muito visitante por ano, tá? E ele tem uma infraestrutura muito legal, uma infraestrutura muito boa para receber esses turistas. Então vai ter um espaço aí destinado só para táxi, para Uber, para que as pessoas possam chegar ali e serem direcionadas para os hotéis, para as regiões que eles querem ficar, né? Então, na região, no setor aéreo, no setor de transporte ali, lembre-se que destaca-se ali em Recife o aeroporto de Guararapes, beleza? Então, vou ler para contextualizar para vocês. O sistema aéreo da região Nordeste apresenta os fretes mais caros do mercado, sendo utilizado para o transporte de pessoas e cargas. O aeroporto com maior número de movimentação, deveria estar ali, né? Com maior movimento do Nordeste é o do Guararapes, em Recife, Pernambuco. Beleza, gente? Clima e vegetação do Nordeste. Acabei de falar para vocês que o clima do Nordeste, a vegetação do Nordeste, por conta das belezas naturais, ele é extremamente importante para que esse ciclo turístico se mantenha. Ou seja, quem quer ir para a praia na chuva? Ali no Nordeste tem muito mar, muita praia, muita beleza natural para que nós possamos visitar, né? E quem não foi lá, recomendo. É um lugar lindo, um lugar muito gostoso para a gente viajar. Povo muito receptivo, aliás. Um abraço aí ao pessoal do Nordeste, se tiver alguém nos assistindo. O Nordeste atrai milhões de turistas todos os anos, gerando emprego e renda para a população local. Entre os principais destinos turísticos da região, as praias se destacam como um grande atrativo durante todo o ano. Isto é possível pois o clima tropical proporcionando longos períodos de sol e calor ao longo de todo o ano. Então, como eu falei para vocês anteriormente, ali no Nordeste, né, salvo alguns pontos que é um ponto fora da curva, é, tem uma média de sol ali de 300 dias por ano, tá? Lembrando que o ano tem 365 dias. Essa região, pessoal, devido ao seu tamanho e devido à sua diversidade, tanto na questão climática, na questão da vegetação, questão cultural, ela também vai ter as subdivisões. Então, além de ter os estados ali que a compõem, né, que é um tipo de divisão, nós também teremos a regionalização com as sub-regiões. Quais são essas sub-regiões? Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Então nós vamos conversar agora um pouquinho sobre cada um dessas sub-regiões, tá? E quais são as principais características dessas sub-regiões. Então, falando um pouquinho sobre o Meio Norte, a gente vai ver que o Meio Norte ele é uma faixa de transição de terra, tá? O Meio Norte é uma das 4 sub-regiões do Nordeste, localiza-se na porção oeste nordestina, ocupando o Maranhão e metade do Piauí, comportando-se como uma grande área de transição entre a região Nordeste e a região Norte do nosso país. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade para, vocês vão ver que o clima é parecido, a vegetação é parecida, e conforme vai se aproximando mais do Nordeste, esse clima, essa vegetação vai tendo pequenas mudanças. Por quê? Porque vai ser uma área de transição, uma área onde nós deixamos a região Norte até chegar na região Nordeste, beleza? A vegetação predominante é a mata dos cocais, isso é importante que vocês saibam também, com a ocorrência da floresta amazônica, ao oeste do Maranhão, e o semiárido. Então, pessoal, vocês vão observar que o único local que tem semiárido do país é nessa região, beleza?
na região da Caatinga, sendo a Mata dos Cocais uma zona de transição, uma zona de transição, encontrando-se também nessa região a presença de cerrado. Então aqui a gente vai ver a Mata dos Cocais e o cerrado fazendo uma transição entre essas sub-regiões, beleza? Falando um pouquinho sobre o sertão nordestino. O sertão nordestino é uma sub-região do Nordeste que localiza-se entre o Agreste e o Meio Norte, tá? É a maior das mesorregiões do Nordeste, englobando a maioria das unidades federativas nordestinas. O que são as unidades federativas, gente? São os estados, tá? As unidades federativas são os estados que compõem ali nosso território nordestino. Seu clima predominante é o semiárido, caracterizado pelos longos períodos de seca. Como eu falei para vocês, lá tem sol muito tempo no ano. Os cursos de água no sertão são geralmente formados por rios temporários, o que nós chamamos também de rios intermitentes, com exceção do Rio São Francisco. Aqui vale uma pausa, pessoal. Por quê? Esses rios intermitentes, eles não são comuns na maior parte do Brasil. Vão ser em locais isolados, como aí na região Nordeste, em alguns pontos ali do Centro-Oeste e tal, que são esses rios temporários, itinerantes. São rios que durante esse período de estiagem, durante esse período de seca, eles secam, tá? E eles não vão ter água ali nele durante um período do ano. Quando volta a chover, eles voltam a ter água, porém eles não vão ser aqueles rios caudalosos, aqueles rios com muita correnteza de água. Eles vão ter uma menor vazão de água ali, que são características desses rios, tá? A vegetação predominante é a caatinga, falando ali sobre o sertão nordestino. Agora falando sobre o agreste, pessoal, o agreste é essa faixinha branca, que ela também vai ser uma zona de transição entre o sertão e a zona da mata. A zona da mata a gente vai falar já já, vai fazer uma referência ali ao litoral nordestino, beleza? Então, o agreste nordestino, pessoal, é uma sub-região localizada entre a zona da mata e o sertão, ou seja, uma região que está entre o sertão e o litoral nordestino. Então ele está entre aquela parte seca, né, e a parte com um pouquinho mais de abundância de água por conta dos oceanos. Por isso é chamada de zona de transição. Não é tão quente e não é tão seco também como o sertão, e não tão úmido como a zona da mata. Então, a zona da mata, a gente vai perceber que, como toda zona litorânea, tem uma grande quantidade de umidade relativa no ar. Já no sertão nordestino, a gente acabou de observar que tem uma grande seca envolvendo aquela região. Então, o ar ele é seco, a umidade relativa do ar é menor também. O agreste, ele vai estar no meio termo. Não vai ser nem tão quente, nem tão úmido. Beleza? E agora falando sobre a zona da mata. A última, porém, não menos importante. A zona da mata é uma mesorregião localizada na faixa litorânea da região nordestina do Brasil, do Rio Grande do Norte à Bahia, até. Então, até a Bahia, tá? Vocês podem entender. Essa mesorregião caracteriza-se por ter a maior densidade demográfica de todo o Nordeste, ou seja, a maior concentração populacional está localizada ali, tá? Além de ser também a mais industrializada e urbanizada, por conta que nós já falamos em aula, vocês já conhecem esse aspecto, que toda a colonização ela foi feita primeiro na área litorânea. Então é a primeira área a ser, a primeira região, né, a ser desenvolvida, a ser industrializada, a ser urbanizada. Isso daí se torna um reflexo para os dias atuais, para o mundo contemporâneo, tá? Tal concentração se deve ao fato do início da colonização brasileira ter ocorrido nessa área, como eu acabei de falar. Nessa região localiza-se as principais metrópoles do Nordeste, como Salvador e Recife. Pessoal,
Como eu falei para vocês, isso aqui ele é um grande resumo, né, principalmente aí do capítulo 7 e 8 do livro. Prestem atenção porque aqui estão todas as perguntas e todas as respostas da prova de vocês. Isso daqui eu fiz com bastante carinho para que vocês possam ter uma diretriz de onde estudar, o que buscar para fazer a prova de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí no comentário que eu ou algum outro professor, colega aí, vai estar tirando a dúvida de vocês. Se vocês ficaram felizes com o material, achar que isso daí está ajudando vocês, compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreve aí no canal para que possa nos incentivar aí a continuar fazendo esses vídeos para vocês, beleza? Desde já eu agradeço a paciência, a colaboração de vocês. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Se vocês precisarem também, viu, pessoal, enquanto eu não finalizo aqui, podem me avisar que eu disponibilizo para vocês esse material, tá bom?